Seu pai é o homem mais procurado no hemisfério ocidental, e você descobre isso em uma revista em um consultório de dentista. Você tem 11 anos de idade. Você está sentado em uma clínica particular em Guadalajara, esperando por uma limpeza de rotina, e lá está ele, capa frontal, uma fotografia que você nunca viu. Mais jovem, mais magro, mais inconfundivelmente ele. A mesma mandíbula, os mesmos olhos que parecem que estão calculando algo mesmo quando estão descansando. A manchete usa palavras que você entende individualmente mas não consegue processar juntas. Narcóticos mais procurados. Bilhões. Você não termina de ler um dos homens que dirigiu você até lá, um homem quieto com um rádio preso ao cinto dele, percebe o que você está segurando. Ele pega a revista gentilmente. Ele não diz nada. Ele não precisa. O rosto dele diz tudo. Você nunca deveria ter visto aquilo. Mas vamos voltar para o começo. Você nasce em um hospital particular em Culiacán, não na clínica pública que seu pai essencialmente possui através de uma série de empresas de fachada que o contador montou anos antes de você existir. Sua mãe tem sua própria ala. Homens armados controlam os corredores vestidos como enfermeiros. O doutor que faz seu parto já realizou este serviço antes para a família e entende o protocolo. Nenhum certificado de nascimento registrado através de canais normais. Nenhuma entrada em banco de dados do governo por 72 horas até que a papelada seja processada através de contatos no registro civil. Você existe antes de o Estado saber que você existe. Seu pai segura você na primeira noite e diz algo para sua mãe que ela repetirá para você anos depois. Ele disse, este aqui sai. Eu não me importo com o que custe. Este aqui ganha uma vida real. Você não ganha uma vida real. Você cresce em uma propriedade na Sierra Madre que não aparece em nenhum mapa. A fazenda tem seu próprio suprimento de água, seu próprio gerador, sua própria pista de pouso. Existem cavalos, jardins, uma piscina moldada como uma lagoa com pedra importada. Existe uma capela onde um padre vem todo domingo, dirigido com os olhos vendados pelos últimos 40 minutos da jornada para que ele nunca possa descrever a rota. Você tem cães. Pássaros exóticos. Um jaguatirica de estimação que seu pai adquiriu de um traficante em Chiapas que devia a ele um favor. Você tem tudo o que uma criança poderia querer dentro de um perímetro. Você nunca pode sair sem escolta armada. Seu parquinho é uma fortaleza. Seu quintal é um complexo. Seu normal são 30 homens com rifles automáticos alternando turnos o tempo todo para garantir que ninguém mate sua família enquanto você dorme. A escola vem até você. 3 tutores alternam em ciclos de 2 semanas. Eles chegam de olhos vendados, da mesma maneira que o padre faz. Eles ensinam a você matemática, literatura espanhola, inglês, história mundial. Seu pai insiste no inglês. Ele verifica seu progresso pessoalmente. O inglês dele é quebrado mas funcional, aprendido por necessidade, através de negociações com distribuidores americanos que apenas negociam em sua própria língua. O seu será perfeito, ele diz. Inglês perfeito abre portas que eu nunca posso atravessar. Você não entende o que ele significa, ainda, mas entenderá. Sua mãe é bonita, composta, e opera em uma frequência de negação controlada que você não reconhecerá até que seja muito mais velho. Ela se veste imaculadamente. Ela gerencia a equipe da casa com autoridade silenciosa. Ela nunca discute o trabalho do seu pai. Quando você pergunta o que ele faz, ela diz agricultura e pecuária. Quando você pergunta por que os homens carregam armas, ela diz que é porque a fazenda é remota e existem perigos nas montanhas. Quando você pergunta por que você não pode ir para a escola como crianças normais, ela pausa por exatamente um segundo tempo demais antes de dizer que escolas normais não são seguras o suficiente para uma família da importância do seu pai. Ela não está mentindo inteiramente. Ela está editando. Ela está dando a você a versão da realidade que deixa você dormir à noite e deixa ela olhar para si mesma no espelho toda a manhã. Você a ama completamente. Você também aprende, sem ninguém te ensinar, que amor e verdade nem sempre vivem na mesma casa. Seu pai está presente em explosões. Ele desaparece por dias, às vezes semanas. Quando ele retorna, ele é inteiramente seu. Ele ensina você a andar a cavalo. Ele leva você para pescar em um lago particular abastecido com robalo. Ele conta a você histórias sobre a infância dele em uma vila tão pobre que sapatos eram compartilhados entre irmãos. Ele veio do nada. Nada real. Não o nada confortável da modéstia de classe média, o nada de chãos de terra e refeições puladas e um pai que colhia safras até que suas costas curvassem permanentemente. Tudo ao seu redor, a fazenda, os cavalos, os homens, os helicópteros, foi construído por um homem que não podia pagar por sapatos aos 10 anos de idade. Esse fato é a fundação de cada lição que ele já te ensina. O mundo não dá, o mundo tira. Se você quer algo, você constrói a maquinaria para tomar primeiro. Aos 12, após o incidente da revista, o fingimento para. Não tudo de uma vez, mas a membrana entre a história oficial e a real torna-se mais fina até que se dissolve completamente. Você ouve por acaso uma conversa sobre um carregamento interceptado na costa de Guerreiro. 4 toneladas, valor de rua discutido em números tão grandes que soam ficcionais. Seu pai perde 2 homens na operação. Ele não os lamenta publicamente.
Ele provê para as famílias deles imediatamente. Casas novas, pagamentos mensais, educação, fundos para as crianças. É assim que a lealdade é mantida, não através do medo sozinho, mas através do entendimento de que a organização cuida dos seus, vivos ou mortos. Medo faz homens obedecerem. Provisão faz homens morrerem por você de boa vontade. Você conhece o contador quando tem 13 anos. Ele é diferente dos outros homens na órbita do seu pai. Magro, óculos nervosos que ele ajusta constantemente. Dedos que se movem como se estivessem digitando em teclados invisíveis. Ele não carrega uma arma. Ele não precisa. Seu pai apresenta ele de forma simples, e este homem é a razão de termos o que temos. Qualquer um consegue mover produto. Apenas ele consegue mover o dinheiro. O nome real do contador nunca é usado em sua presença. Todos chamam ele de o licenciado, o graduado, um título que carrega mais peso neste mundo do que qualquer patente militar. Ele gerencia uma equipe de 14 pessoas espalhadas por escritórios na Cidade do México, Cidade do Panamá e Madrid. Eles operam firmas de contabilidade legítimas que atendem clientes reais e registram declarações de impostos reais. Escondida dentro daquela operação legítima está a maquinaria que processa aproximadamente 800 milhões de dólares anualmente em receita ilícita. Ele explica isso para você uma tarde usando um guardanapo e uma caneta. A operação do seu pai gera dinheiro vivo. Dinheiro vivo é inútil em grandes quantidades porque você não pode depositar 5 milhões de dólares em um banco sem acionar alertas. Então eu quebro isso em milhares de pequenos depósitos através de centenas de contas. Depois eu movo através de empresas de fachada em 12 países diferentes. No momento em que completa o ciclo, foi faturado, tributado e documentado tantas vezes que nenhum investigador na Terra consegue rastrear de volta a sua origem. Leva aproximadamente 90 dias. A maioria dos negócios mataria por essas margens. Ele pausa. Aos 15, sua vida se divide em duas trilhas paralelas que nunca se cruzam. Trilha 1 é o filho de uma rica família agrícola. Você frequenta uma escola particular em Guadalajara sob um nome modificado. Você tem colegas de classe, uma vida social, uma namorada que pensa que sua família possui pomares de abacate em Michoacán. Você dirige um SUV europeu. Você usa roupas de grife. Você vai a restaurantes, concertos, festas. Você é charmoso, educado, generoso com dinheiro da maneira que filhos da riqueza são generosos sem esforço, sem entender quanto dinheiro realmente custa porque você nunca o ganhou através do trabalho. Trilha 2 é o herdeiro. Nas férias escolares, você retorna para a Sierra. Você senta em reuniões onde homens discutem disputas territoriais, movimentos de aplicação da lei, pagamentos políticos. Seu pai está ensinando a você a arquitetura do império, não porque ele quer você no negócio, mas porque ele precisa que você entenda o que herdará, quer você escolha ou não. O império não pede consentimento. Ele simplesmente transfere. Aos 17, algo muda. O governo lança uma nova ofensiva. O nome do seu pai aparece em uma lista de força-tarefa conjunta compartilhada entre 3 países. A recompensa atinge 15 milhões de dólares. 15 milhões por informações que levem à captura dele. Esse número muda a matemática da lealdade. De repente, cada pessoa que sabe a localização do seu pai está carregando um bilhete de loteria valendo mais do que ganharão em 10 vidas. Seu pai responde reduzindo seu círculo. Os 50 homens tornam-se 30. Os 30 tornam-se 15. As propriedades alternam. Você nunca dorme na mesma localização por mais de 4 noites. Sua mãe muda-se para uma residência em Querétaro sob uma identidade falsa. Você para de frequentar a escola em Guadalajara. A namorada para de receber chamadas. A trilha normal não termina gradualmente. Termina da noite para o dia. Uma manhã você é um estudante com dinheiro de abacate e planos para o fim de semana. Na manhã seguinte você está em um veículo blindado indo para uma casa segura na montanha com uma bolsa arrumada por outra pessoa, contendo roupas escolhidas por mobilidade, não estilo. Seu pai envelhece uma década em 2 anos. Ele tem 48 mas se move como um homem de 60. Ele dorme 3 horas por noite. Ele troca de telefones a cada 72 horas. Ele se comunica através de uma cadeia de mensageiros porque a vigilância digital tornou chamadas diretas suicidas. Ele não confia em quase ninguém. A paranoia não é irracional. 3 de seus ex-tenentes foram capturados nos últimos 18 meses. 2 cooperaram com autoridades em troca de sentenças reduzidas. As informações que eles forneceram resultaram em apreensões, prisões e no desmantelamento de 2 grandes corredores de distribuição. Seu pai reconstruiu ambos os corredores dentro de 6 meses. A maquinaria é resiliente porque a demanda nunca para. Americanos consomem os suprimentos do seu pai. A moralidade da equação é irrelevante para a própria equação. Aos 19, você está totalmente operacional, não em logística, não em transporte. Na arquitetura financeira, o licenciado torna-se seu mentor direto. Seu pai decidiu que seu valor para a organização reside não em mover produto, mas em proteger o dinheiro. Você é educado, bilingue, apresentável.
Você consegue entrar em um banco em Houston ou um escritório de advocacia em Madrid e parecer exatamente o que seus documentos dizem. Você é um jovem empreendedor mexicano com interesses comerciais legítimos. Você abre contas. Você incorpora empresas. Você compra imóveis comerciais em cidades onde a organização precisa estacionar ativos. Você é bom nisso. Excepcional, na verdade. As habilidades que seu pai forçou você a desenvolver, o inglês, a matemática, a economia, são as habilidades exatas exigidas para fazer centenas de milhões de dólares desaparecerem no sistema financeiro legítimo sem deixar rastro. Aos 21, os militares encontram uma das casas seguras. Seu pai escapa através de um túnel que sai 400 metros de distância em um canal de drenagem. Ele corre através de esgoto bruto no escuro por 20 minutos. Quando ele atinge o veículo de extração, ele está coberto de sujeira e respirando como um homem com o dobro da idade dele. Você está esperando no veículo. Você nunca viu seu pai parecer pequeno antes daquele momento, agachado no banco traseiro, cheirando como um esgoto, peito subindo e descendo, olhos escaneando cada janela por ameaças. Ele parece o que ele realmente é, um homem ficando sem tempo. Ele olha para você, ele não diz nada por um longo tempo. Então ele diz, o envelope no escritório em Querétaro, atrás da pintura que sua mãe comprou em San Miguel. Quando chegar a hora, abra-o. Não antes, você não abre ainda. Você diz a si mesmo que abrirá quando as coisas se acalmarem. As coisas não se acalmam. Seu pai é capturado 14 meses depois em uma residência em Mazatlán. A operação envolve fuzileiros navais, helicópteros e coordenação entre dois governos. Você assiste a filmagem na televisão de um quarto de hotel na cidade do México. Eles levam ele para fora algemado. Ele está usando uma camisa branca simples. Ele olha diretamente para as câmeras com uma expressão que você viu 1000 vezes, o cálculo, a avaliação, a medição silenciosa de cada variável na sala. Exceto que desta vez, as variáveis não favorecem ele. O perímetro é militar. A aeronave é do governo. O destino é uma instalação de segurança máxima da qual extração foi tentada 2 vezes por outros e falhou em ambas as vezes. Sua mãe liga para você, ela está chorando mais composta. Ela diz uma frase, ele me disse para te contar sobre o envelope. Você dirige até Querétaro. A residência está intocada. As autoridades não sabem sobre ela ainda, atrás da pintura, uma grande tela-óleo do horizonte de San Miguel que sua mãe comprou anos atrás. Existe um cofre de parede que você nunca soube que existia. Dentro está um envelope pardo grosso. Você o abre. Ele contém um passaporte canadense com sua fotografia e um nome que você nunca viu. Uma certidão de nascimento de Ontário combinando com o passaporte. Uma conta bancária em Singapura com um saldo de 4.200.000 dólares. Dinheiro limpo legitimamente ganho através de uma empresa de participações imobiliárias que o licenciado montou 7 anos atrás especificamente para este propósito. Uma carta de admissão para uma escola de negócios em Toronto adiada, renovável anualmente pelos últimos 3 anos. Seu pai tem renovado isso todo ano, pagando o depósito todo ano, mantendo a vaga aberta todo ano. Existe uma carta escrita à mão. A caligrafia dele é rude, mal legível, a letra de um homem que ensinou a si mesmo a escrever quando adolescente. A carta é curta, e eu construí tudo para que você nunca precisasse de nada disso. Este envelope é a única coisa que eu construí que importa. O passaporte é real, o dinheiro é limpo, a escola está esperando por você. Não venha me visitar. Não contate sua mãe por 6 meses. Não use seu nome real nunca mais. A única coisa que eu fiz certo foi garantir que você pudesse sair. Sair. Você senta no chão da casa em Querétaro, segurando um passaporte que pertence a uma pessoa que não existe. Mas poderia ser uma identidade limpa, dinheiro suficiente, uma escola em um país onde seu sobrenome não significa nada. Seguras e veículos blindados pelos últimos 5 anos? Sua liberdade gastou esses 5 anos construindo silenciosamente uma porta não para si mesmo, para você. Todo ano renovando a admissão todo ano, mantendo a conta financiada todo ano, mantendo uma rota de fuga para um filho que ele estava treinando para o império com uma mão enquanto construía para ele uma saída com a outra. Você segura o passaporte. Você olha para o nome. É ninguém. É uma pessoa com nenhuma história, nenhuma família, nenhuma herança, nenhum império, nenhum homem armado, nenhuma fortuna, nenhum pai. É uma vida em branco, a vida real que ele prometeu à sua mãe na noite em que você nasceu. Este aqui sai. Você coloca o passaporte de volta no envelope. Você coloca o envelope de volta no cofre. Você fecha a pintura. Você dirige de volta para a cidade do México. Você liga para o licenciado. Você diz a ele que seu pai foi capturado e que as operações precisam continuar. Você diz a ele que você estará assumindo a supervisão da arquitetura financeira. Ele fica quieto por um longo tempo. Então ele diz, ele me contou sobre o envelope. Ele me fez prometer dizer a você para usá-lo. Você não diz nada. Ele diz, você não vai usá-lo, vai? Você não vai. Você sabe que não vai. Porque sair significa abandonar sua mãe.
Sair significa que a organização se fragmenta e os homens que dependem dela, as famílias deles, os filhos deles, enfrentam as consequências. Sair significa que o império do seu pai colapsa e a captura dele torna-se o fim de tudo que ele construiu em vez de uma transferência de poder. Sair significa liberdade. E liberdade, você aprendeu, é uma palavra para pessoas cujas decisões não determinam se outras pessoas vivem ou morrem. Você fecha o passaporte no cofre. Você herda o império. Você se torna o que seu pai passou a vida inteira tentando impedir que você se tornasse. Não porque você quis, mas porque a maquinaria não para quando o operador muda. Ela apenas precisa de alguém nos controles. E você foi construído para os controles antes de nascer. A fazenda, os tutores, as lições de inglês, o contador, as reuniões, os números, tudo isso foi preparação para um trono que o pai construiu com uma mão enquanto construía uma escotilha de escape com a outra. Você escolheu o trono, ou o trono escolheu você? Neste mundo, a distinção entre escolher e ser escolhido dissolveu-se há muito tempo, provavelmente por volta do mesmo dia em que você nasceu em uma clínica particular em Culiacán, cercado por homens armados, entrando em um mundo que já havia decidido quem você era antes de você dar seu primeiro suspiro. O envelope ainda está em Querétaro. O passaporte ainda é válido. O dinheiro ainda está lá. A escola renova todo ano porque o pagamento automático que seu pai arranjou ainda processa. Em algum lugar em Toronto existe uma cadeira vazia em uma sala de aula com seu nome nela, não seu nome real. O nome limpo, aquele que poderia ter sido você. Todo ano ela renova, todo ano você não vai, e todo ano a distância entre o homem que você é e o homem que você poderia ter sido fica maior, até que eventualmente será larga demais para atravessar e o envelope será apenas papel em um cofre atrás de uma pintura em uma casa onde ninguém mais mora.